O cálculo de potência de sinal, que é similar o método de cálculo tanto quando a gente fala de aplicação em fibra óptica quanto em rede sem fio, como também pode ser feito em cabeamento metálico, mas não é tão comum aqui. Ele é uma alternativa àquilo que vocês viram lá sobre diversos protocolos de comunicação e quais as distâncias que eles permitem se comunicar, considerando categoria de cabeamento, tudo isso. Mas em aplicação em rede sem fio, não existe essa possibilidade de a gente já ter previamente um alcance, porque existem mais fatores, como por exemplo a presença de obstáculos, que não é previsto nos outros meios. Então a gente vai ver aqui, de uma forma genérica, como é que se fazem esses cálculos de potência de sinal. Uma, Mesmo sem saber dos obstáculos? Sabendo, a gente tem que saber as características dos obstáculos, mas isso é uma coisa, olha só, um obstáculo é algo que olhando para um protocolo de comunicação específico, não está previsto esse obstáculo. Mas quando você quer dimensionar numa aplicação prática, você tem que considerar esse obstáculo, que isso pode reduzir o alcance máximo de um determinado protocolo de comunicação ou de um dispositivo. Ok. Olha só os nomes aqui, os parâmetros principais que vão ser comuns às duas aplicações, tanto fibra óptica quanto rede sem fio. A potência transmitida é a potência do sinal irradiada pelo transmissor. É o que entra no canal de comunicação. Nesse caso da fibra óptica está aqui, ó, a fonte está transmitindo. A potência recebida é a potência medida na entrada do receptor, que nesse caso aqui é um dispositivo que é um power meter mesmo, um dispositivo que mede a potência de sinal recebido. Mas aqui pode ser um receptor, um transceiver daquele tipo, um transceiver de BIC ou um conversor de mídia, como a gente viu lá, que podem ser utilizados em fibra óptica. Perdas de sinal são relacionadas com a atenuação sofrida ao longo do caminho percorrido. E geralmente ela é apresentada em dB. A gente vai ver que é bem fácil fazer o cálculo de uma perda de sinal em dB. E um parâmetro muito importante pertencente ao receptor, que vai nos dizer finalmente se funciona ou não funciona, é a sensibilidade do receptor. A sensibilidade diz a potência mínima de sinal que tem que ser recebido para que ele funcione. Uma vez que for recebido mais potência de sinal do que aquela potência mínima, ele vai operar com desempenho satisfatório. Uma vez que seja recebido menos potência de sinal do que a potência de sensibilidade, ele não vai operar conforme adequado, conforme previsto. Eu inicialmente entendi sensibilidade do receptor como ele tivesse uma perda do próprio hardware dele de receber sinal. Na verdade, é uma relação. Ok, ele tem uma limitação do hardware. Você pode ter receptores que tenham potências de sensibilidade muito baixas. Significa que ele tem um ótimo desempenho e ele consegue operar com um sinal mais fraco. E um receptor que tem uma sensibilidade mais alta, uma potência com valor mais alto, mínima, significa que ele não é tão bom, não é tão otimizado e ele vai precisar que chegue uma potência mais alta de sinal para ele operar corretamente. Então existem classes aí de receptores com maior ou menor sensibilidade de acordo com a aplicação. Uma aplicação com uma distância maior, para o mesmo meio de comunicação, ele vai requerir, em geral, uma sensibilidade menor. Quer dizer que ele consiga operar com uma potência menor de sinal. Entendi. Indo para um exemplo aqui, começando por fibra óptica, porque tem menos elementos e facilita na interpretação. O enlace de fibra óptica ele é representado por esse diagrama aqui, no qual a gente tem uma fonte e um receptor. Aqui no meio a gente tem acopladores ópticos, que são aqueles alinhadores onde você liga os cabos para que um cabo ligue um no outro ali. Emendas ópticas no meio da fibra óptica, emenda. Outro acoplador, que pode ser, por exemplo, aquele painel DIO que a gente viu lá, que tem as pontas dos cabos de fibra óptica, tem vários acopladores lá dentro. Mas toda vez no caminho o seu cabo vai passar por lá também. E aqui o receptor. Tá. Bem importante aqui no meio. Grande parte da atenuação pertence ao enlace óptico, porque isso aqui são cabos que podem ter quilômetros de extensão. Dando valores aqui a isso aqui. Se a gente tem potência no transmissor 5 dBm, significa 5 dB vezes 1 mW. A gente viu lá a interpretação, isso aqui é uma potência. Se a sensibilidade do receptor, que é a potência mínima para ele operar, é menos 12 dBm, quer dizer, a gente pega menos 12 e multiplica por 1 mW, é a potência mínima que ele tem que receber. E o link de comunicação, o cabo, tem 1,5 dB por quilômetro de atenuação, extensão de 8 km. A gente vai ter que considerar, por uma margem de segurança, que cada emenda ao acoplador tem 0,5 dB de perda. Quer dizer,
Aqui ele vai ter uma pequena perda, 0,5, aqui vai ter uma pequena perda, aqui vai ter uma pequena perda, aqui tem uma pequena perda. Isso aqui tem que ser previsto para ter uma margem de segurança de operação. Pra te ter folga, assim. Para ter uma pequena folga, mas na verdade é porque por padrão mesmo de instalações e certificação dos equipamentos, tanto os acopladores quanto as emendas têm prevista uma perda máxima que eles podem ter quando eles são realizados. E isso é inferior a 0,5 dB, então é uma boa prática aí sempre considerar isso. Enlaces mais longos ou que tenham necessidade de passar por alguma outra caixa de emenda intermediária, você pode considerar mais emendas também aqui nessa estimativa. Mas nesse caso a gente considera 2 emendas e 2 acopladores. Como é que a gente calcula esse balanço então? Para verificar se com essa potência transmitida, qual vai ser a potência recebida na outra ponta? Primeiro ponto, qual a atenuação? 2 acopladores ópticos são 2 vezes 0,5 dB, 1 dB. 2 emendas, 2 vezes 0,5, 1 dB. 8 km de cabo. São 8 km vezes 1,5, né? 1,5 por quilômetro vezes 8, 12 dB. O total, que aqui a conta parece fácil, 1 mais 12 mais dá 14 dB, que é a atenuação completa. Olha só, entre esse ponto aqui, na saída da fonte, e esse ponto aqui, a entrada do receptor, vai ter 14 dB de perda de atenuação do sinal. Seria menos 14 dB. E isso, se é uma perda, a gente vai usar ela no equacionamento como menos 14. Tá certo? Tá. Ok. A gente diz assim, uma atenuação de 14. A gente sabe que a gente vai ter que usar menos 14 quando for equacionar isso aqui. Agora, existem duas perguntas aqui. Qual a perda máxima tolerada em função do receptor e o transmissor usados? Qual a perda máxima tolerada em função do receptor? Olha só. Tá, o menos parâmetro 12. Não é. O parâmetro desse e o parâmetro desse. Como eles se relacionam? Que tem que ver a tabela ali daí, né? Pra te converter o menos dB e converter o 5 dB pra ver qual que seria. Mas olha só, tanto isso aqui tá com dBm, como isso aqui tá em dBm também. Olha só, fazendo um balanço disso. Mas menos 12 não é muito menor que 5 dB? A fonte já não menor. consegue alimentar, mesmo se não tivesse nenhum dessas atenuações, ela já não ia conseguir... Então, 5 dBm é um valor positivo. É 5 dB acima de 1 mW. E menos 12 dBm são 12 dB abaixo de 1 mW. Então, a sensibilidade do receptor, ele requer que chegue muito menos potência do que sai. Ah, entendi. Menos dB é muito, muito menor que 5 dB. E menos 12 é menor que 5, positivo. Qual a relação que a gente faz? Olha só, uma das formas de equacionar dB, lembra que era dB mili mais dB igual a dB mili, né? Era uma das formas de poder equacionar dB. A potência transmitida mais uma atenuação em dB que eu não conheço é igual à potência que eu preciso no receptor. Ah. E aí eu vou descobrir qual a atenuação que tem aqui do meio, que é a máxima atenuação que eu posso permitir. Então, olha só. A potência transmitida, passando esse menos 12 que está do lado de cá para o outro lado da equação, ele é menos 12. Vai passar com um sinal invertido, então menos 12. O resultado é, se eu isolar esse valor de atenuação aqui no centro, a atenuação vai ser 17 dB. Que é, vamos dizer assim, a diferença entre o transmitido e o recebido é 17 dB. Vamos olhar lá a tabela que a gente viu na parte anterior da aula. Se 20 dB é em torno de 100 e 10 dB é 10, olha, fica numa faixa aí entre 10 e 100. 17 dB. 17 dB é um ganho entre uma potência de entrada e uma potência de saída. Quer dizer, o ganho entre a potência de entrada e a potência de saída. Tá, ok. Então, a gente sabe que é uma atenuação, então vai ser, na verdade, menos 17, certo? Ok. Eu vou calcular a atenuação em dB e transformar em escala linear como sendo 17. Depois eu sei que se eu dividir 1 sobre esse valor que eu calculei, vai dar o menos 17.
Então, Mas por que que deu 17 na tabela ali? Não tem 17. na tabela não tem, mas aí, como não tem, Seria um eu 15. digo, ó, tá entre 10 em escala linear e 20 dB, que é 100. Tá aqui no meio. Mas para eu conseguir calcular exatamente, eu vou ter que usar a definição aqui, ó. Ah, tá. No caso, o 17 está aqui nesse lado. 17 igual a 10 log de potência sobre potência. E eu quero descobrir essa relação de potência sobre potência para saber quanto caiu o sinal. Ah, então tá procurando ainda. Tu tem o 17, tu tem o 10 log, E essa e aí relação agora aqui. tu quer saber essa uma delas, pelo menos, daí. Não, eu quero saber a relação, o potência de cima sobre a de baixo. Quanto perdeu? Para cada uma unidade de potência, quanto é que sai? Isso vou querer descobrir. Mas olha só, para inverter essa expressão, primeiro eu vou passar o 10 para o outro lado da expressão, dividindo, vai dar 1,7 do outro lado, certo? Tá, mas por que o senhor fez aquela equaçãozinha na calculadora ali, então? Eu executei exatamente essa expressão. Olha só, Ah, tá. eu peguei 17 e dividi por 10. 1,7. Agora, eu já vou ter uma expressão aqui, que é, eu vou botar no bloco de notas aqui, em que vai dar 1,7 igual a log de potência sobre potência de referência que eu quero descobrir. Tá. Potência de referência eu quero descobrir. A operação contrária disso aqui, da expressão log, se faz elevando 10 elevado a um lado da equação é igual a 10 elevado ao outro lado da equação. Tá. Isso aqui é a operação inversa do logaritmo. Só que 10 elevado a 1,7 e 10 elevado na log de P sobre P0. Como isso aqui, olha só, o logaritmo de base 10 é a operação oposta a elevar 10 no expoente, isso aqui vai ser igual a P sobre P0. Ali, no caso. Corta. E o lado de cá eu vou ter que calcular 10 elevado nesse expoente. Então 10 elevado no expoente 1,7 dá 50,11. Então do lado de cá deu 50,11 igual a P sobre P0. Isso eu calculei na calculadora, 10 elevado a 1,7. Ok. Significa que se eu tiver mais 17 dB, corresponde a um ganho de que na saída tem 50,11 vezes a entrada. Como no nosso caso é uma atenuação, a gente sabe que é menos 17. Então significa que é 1 dividido por 50,11, que a saída é 50,1 vezes menor do que a entrada. Entendi. Tu tem uma proporção aí. Tu não tem um valor em cima, tu já tem uma proporção. Ó, que significa que o que passou lá é 0,19, que é em torno de 19,95 mili. É uma atenuação razoável aí, né? Tá, porque é menos 17 dB. Então, tá, tu tem atenuação agora. é uma atenuação, por isso é 1 dividido por aquele valor ali. Mas, olha só, se eu fizesse a conta desde o início já com ele invertido, se eu desde o início já tivesse lá... Eu vou refazer essa conta aqui considerando já negativo desde o princípio, tá? Tá. Menos 17 dB é igual a 10 log de P sobre P0. Eu passaria o 10 dividindo, daria que no lado de cá ficaria menos 1,7, é igual a log de P sobre P0. A gente usa aquele artifício ali, eleva um lado a um lado da equação e 10 elevado no outro lado da equação. A gente chegaria aqui, do lado de cá a gente teria 10 elevado a menos 1,7. E eu vou fazer aqui 10 elevado na menos 1,7 na calculadora. Opa. 10 elevado, expressão. Quando eu boto o menos, ele substitui a equação. Então eu tenho que abrir parênteses, menos 1,7. Ah, é meio bugado essa calculadora. Dá aquele mesmo valor. Mesma coisa. Mas o importante para nós é saber que é uma atenuação. Tá. Tá, ok. Esse valor que a gente tem ali agora, esse 0,019, é o quanto que a gente aguenta de atenuação no nosso receptor. E isso é o máximo atenuação que a gente vai poder ter. É 17. E é a mesma, e é o resultado da relação das potências. É a relação entre a potência transmitida e a potência mínima que tem que chegar no destino. A gente sabe que é 17.
certo? Tá, e qual que é a potência mínima? Potência mínima é o P0 ali? A sensibilidade do receptor, menos 12, menos 12 Não, eu digo dBm. na equação que nós temos P e P0. P inicial seria Olha P só, out. uma vez que tu calculou por esse formato aqui, ó, de operacionalizar o dB, então a gente calculou usando esse formato aqui, dBm, dB, dBm, né? A gente botou de um lado aqui a potência recebida, do outro lado a gente botou a potência transmitida. E a gente descobriu qual era o ganho entre elas. Quantos dB ele Entendi. tolera. Então esse é um ganho. Entendeu? Ah, Esse é um ganho que tem no meio. tu adiciona aquela tolerância dele porque tu sabe que aquilo ali ele não vai usar. O receptor não usa esse ganho. Pois é, isso que eu não tô entendendo. Tipo, tu tem um ganho que tu soma como tu tivesse perdido ele porque é a sensibilidade mínima do receptor. Como se tivesse perdido ele. É, porque tu somou ele. Por exemplo, tu tem a emitida e tu tem a recebida. Aí tu quer encontrar qual que é a mínima da sensibilidade dele. E aí parece que aquele ganho ali que tu adiciona é uma perda que tu tem, tipo, a sensibilidade, ele usa aquilo pra funcionar, entende? Sim, ele necessita disso. Mais atenuação é igual a menos 12 dBm. Essa é a operação, né? Para isolar esse fator AT, eu vou ter que pegar o menos 12 e passar para frente e o AT passar para o outro lado. O oposto. O oposto. Digamos, joga o menos, bota a tua potência emitida ali pro outro lado. Ok, então vai ser AT igual a menos 12 dBm menos 5 dBm, né? Isso. Tu tem menos 17 dB. Isso aí. Então, é a atenuação que a gente percebeu. Atenuação 17 dB. Pois é, esse valor é bem pequeno comparado aos outros valores, né? Olha só, esse aqui não é um valor de potência. Isso aqui é a relação entre duas potências. É quanto ele comporta que seja atenuado o sinal. Que a gente acabou de calcular ele, que em escala linear vale cerca de 50,1. Significa que a potência na entrada do canal tem que ser 50,1 vezes a potência que vai ser recebida. É um ganho esse valor. Pois é, eu não estou entendendo isso, professor. Tá, aí é uma questão porque a gente tem que focar e revisar a questão das unidades relativas. Porque a relação entre elas é essa. Entra no sistema menos 5 dBm e tem que sair pelo menos menos 12. Que é o valor de potência do sensibilidade. Isso tu entendeu, né? Sim. Qual a relação entre esses dois? Quanto é tolerado que diminua a potência de 5 até chegar em menos 12? De 5 para menos 12 tem menos 17. Quer dizer, se entra 5 e sofre 17 de atenuação, vai chegar a menos 12 na outra ponta, que é o mínimo necessário. Tá, pera aí. Olha só, eu só estou olhando para o transmissor e o receptor. Tá quase. Eu só estou olhando para o transmissor e o receptor. Eu não estou olhando para o que tem no meio do caminho nesse momento, olha só. O que não importa que tem no meio do caminho. No passo anterior, nós fizemos o contrário. No passo anterior, a gente ignorou a fonte e o receptor e a gente olhou só para a soma das perdas no meio do caminho, né? E deu 14. Positivo, né? Tu teve uma atenuação de 14. No caso, tu tem menos 14 de atenuação ali. Ok. Cuidado, olha só. Se tu diz que tu tem menos 14 de atenuação, tu diz que tu tem menos mais. Então, ou tu diz que tem 14 de atenuação, ou tu diz que tem um ganho de menos 14. É isso aí. Tá. Mas é essa a interpretação mesmo. Ele aqui no meio perde 14. Só que agora nós fizemos o contrário. A gente ignorou o que tem no meio, a gente só olhou o que precisa chegar a partir do que foi transmitido. E a gente viu que a relação entre esses é 17. O que eu tô confundindo é essas proporções do dB. Porque ela não é linear, não é que tipo tu tem 10 e tu tem que chegar pelo menos 5. Então quer dizer que tu pode perder até 5 dentro, entendeu? A gente não tá olhando pro que a gente tá perdendo, a gente tá olhando para o quanto está chegando na outra ponta. O quanto tá chegando. Isso aí. O do menos 12 dBm é o quanto tem que chegar. É uma fração muito pequena do transmitido. E o mais 5 é o total transmitido. Quando a gente faz essa operação aqui que a gente fez, a gente descobre quanto houve de ganho ou perda aqui no meio, que a gente chamou de AT, atenuação, entre o que é transmitido e o que é recebido. A gente chegou lá que esse valor ali então é 17 dB. No caso é negativo porque ele é uma atenuação. Porque chega menos na saída do que é transmitido.
Mas, professor, se tu emitiu 5 dB, não era para chegar a 5 dB? Se tu não tem nenhuma atenuação no caminho? Vamos usar bem a linguagem certa. A potência transmitida é 5 dBm, é uma unidade de potência. A potência recebida é menos 12 dBm. Ok? Se tu transmitiu e não tem nada no meio do caminho, exatamente o transmissor ligado no receptor vai chegar exatamente a mesma potência. Aí vai ser 0 dB atenuação, nada de atenuação. Não atenua nada. Vai chegar, no caso, 5 dBm. Isso aí, se tu transmitiu 5 dBm e tu recebeu direto na outra ponta e não tem nada no meio do caminho. Supomos que é um caminho curtinho ligando o transmissor no receptor. Não tem essa relação. O que a gente está olhando é, se a potência mínima para o receptor operar é menos 12, qual é a atenuação que a gente pode ter no meio do caminho? Entre o que é transmitido, mais 5, e o que tem que ser recebido, menos 12. Qual é a diferença entre esses dois? A atenuação máxima. A gente vai encontrar qual é a nossa atenuação máxima para esses dois equipamentos conseguirem se conversar ainda. Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, é o limite. Não pode ter mais que isso. Teve mais que isso, não funciona. É o limite. Olha o que a gente fez. Em um cálculo aqui, a gente calculou o quanto é a atenuação efetiva, estimando as perdas no meio do caminho, né? As perdas no cabo, as perdas nas emendas e acopladores. Deu 14. E no outro, a gente estimou a perda máxima. Que pode ter. Ah, tá, entendi. Então a gente tem ainda uma folga de atenuação de 3 dB. Isso aí. Essa é a próxima questão exatamente que a gente vai evoluir aqui. Agora, ele deve operar em conformidade com essa configuração apresentada? Tem uma de duas vias. A primeira via é essa que tu fez. Tu relacionou a perda que a gente estimou para o meio de comunicação e a perda máxima tolerada, que é a característica dos equipamentos nas pontas. Beleza. A atenuação estimada é menor do que a atenuação tolerada. Então, deve operar corretamente, tá certo? Ok. Agora entendi. A outra forma de se fazer a estimativa é pegar exatamente essa expressão aqui, que opera entre dBm, dB e dBm, e fazer o seguinte. Eu boto a potência transmitida, que é 5 dBm, mais a atenuação que eu estimei, que é os 14 dB. Tá. E meço estimo quanto vai chegar na outra ponta, que é exatamente esse cálculo aqui. 14, que é a atenuação estimada no meio. Aqui, como a atenuação ela é negativa. 5 dBm, que é a potência transmitida. E vejo quanto chegou. Chegou menos 9 dBm. Então o resultado disso aqui é menos 9 dBm. Entendi. Agora eu comparo esse menos 9 com menos 12, que é o mínimo que tem que chegar. Menos 9, por ser uma escala negativa, é maior do que menos 12. Tá. Quer dizer que a sensibilidade é menor do que a potência que vai ser recebida. Então ele deve operar corretamente. São duas formas de verificar o cálculo. Duas matemáticas para chegar no mesmo resultado. Ok? Qualquer uma das duas que for usada, tá ok. Essa aqui faz sentido? De que comparar a atenuação estimada com a máxima, tá correto, faz sentido. Vai dar sempre o mesmo resultado do que se você pegar a potência transmitida, aplicar essa atenuação estimada e ver se o resultado é maior ou menor do que a sensibilidade. Tá. É exatamente o mesmo resultado, só tem dois caminhos para calcular. Qualquer uma das duas interpretações está correta. A que tu fez está correta também, como tu começou. Aqui embaixo eu deixo uma extensão para esse problema. Se fosse possível desconsiderar a perda nos acopladores, emendas, tudo mais. Qual seria o comprimento máximo da fibra óptica que poderia fazer, então? No caso, tu teria que fazer foi menos 17, que é a nossa máxima, né? Faz o menos 17 dividido pela atenuação por quilômetro. Isso, olha só, essa é uma situação muito ideal, que não deve ser usada na prática. Deve sempre se estimar as perdas nos acopladores e emendas, tudo isso. Mas a situação que eu estou descrevendo é, se uma situação ótima, essas perdas aqui fossem negligenciáveis, muito pequenas, qual o comprimento máximo que ele consegue atingir aqui no meio, sem ter essas perdas extras? Tu pegou bem certinho esse valor, né? Tu pega essa relação entre a potência transmitida e a sensibilidade, que a gente calculou como sendo 17 dB, e divide isso aí, então, por dB por quilômetro que o cabo tem.
se a gente estimou que com 8 km funciona, a extensão máxima por esse meio de cálculo aí, que é dividir a tua atenuação máxima pela atenuação por quilômetro, a extensão máxima que poderia se atingir com esses equipamentos e com esse cabo seria 11,3 km. Nessa situação ideal, quem é ideal é ter o cabo. Não, o ideal é que não tem emendas nem acopladores. Não, mas digamos, tu não teria emendas e acopladores se teu cabo desse conta de andar, percorrer toda essa distância e ainda conseguir manter as características do sinal. Esse 5 dB por quilômetro é a atenuação que o cabo causa. O cabo não é ideal. Ele já causa uma atenuação por quilômetro. Ah, tá. Entendeu? Normalmente só é o fato de que o núcleo dele não é perfeitamente transparente. Ele tem um pouquinho de impurezas, assim, o próprio material tem umas características que atenuam a luz. Entendi. Então, isso aqui é uma situação ideal, excepcional, só pra gente tentar ver de uma outra forma o problema, né? Se a gente for pegar a máxima atenuação tolerada e dividir pela atenuação por quilômetro, a gente consegue estimar aí a distância máxima de comunicação. Só que não é uma estimativa razoável, porque afinal, essas emendas e acopladores vão sempre existir em algum momento. Então, tem que saber que tem que considerar uma margenzinha de segurança aí. Tá bem. 3 perguntas sobre esse caso bem prático anterior aí. Ok, vamos É necessário fazer o cálculo, esses cálculos que eu falei aí, nos 2 caminhos quando existirem 2 fibras iguais instaladas? 2 fibras dentro do mesmo cabo? Não. Só se elas tiverem algum desvio, alguma coisa, né? Ok, mas são 2 fibras dentro do mesmo cabo, eu concordo com a tua colocação. Eu acho que se a característica de atenuação por quilômetro delas é igual, elas têm o mesmo comprimento, a análise é a mesma, né? Então não precisa fazer o cálculo para várias fibras. O cálculo é um só. Agora pense numa situação em que foi feita uma instalação na prática mesmo. Tá. É necessário eu medir essa atenuação para confirmar que esteja operando a fibra? Sim. Em geral, você faz uma medida, né, para confirmar os seus cálculos, né? Sim, e as fibras elas podem ainda causar algum defeito, né? Em alguma curva, uma pode ter se danificado e a outra não, né? Então, também. Por mais que ela esteja no mesmo cabo. Então, é necessário tomar a medida. Mas agora, é necessário fazer a medida nos 2 sentidos? Transmite de um lado e recebe do outro? E o oposto? Eu acho que não. Tá certo também. É realmente isso aí. Em geral, não tem efeitos que vão funcionar num sentido só. Os efeitos afetam nos 2 sentidos. Então, se você medir a transmissão... É mesmo, né? As características são praticamente as mesmas. Então, se tu olhar a atenuação num sentido, tu vai assumir, e com grande grau de certeza aí, de que a atenuação no sentido contrário vai ser a mesma. Então, tá ok. Mas é necessário medir as duas, né? Porque elas podem ter sofrido efeitos diferentes, como tu comentou. Tá. Ok, que é essa a resposta aqui. A situação anterior, sendo 2 fibras separadas, é necessário medir as duas? Sim, medir as duas na instalação. Mas o cálculo, as estimativas de perdas é o mesmo. Então o cálculo só se faz de uma delas. Tá. Ok.